Fala, galerinha do bem, fala meu querido aluno e aluna, o professor Chicão aqui mais uma vez. Vamos resolver aqui uma atividade proposta acerca dos geradores elétricos. Lembrem-se, os geradores são aqueles dispositivos que convertem uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: a força eletromotriz de uma bateria é... O que é essa força eletromotriz? Quando eu expliquei a parte teórica, eu disse a vocês que a força eletromotriz, embora tenha esse nome de força, na verdade ela não tem nada a ver com o conceito de força da mecânica. A força eletromotriz tem a ver com a quantidade de energia que é repassada às cargas elétricas pelo gerador, para que essas cargas possam circular pelo circuito e fazer com que os outros aparelhos possam funcionar. Então vamos lá. Letra A de Aurora. A força eletromotriz é a força elétrica. Não, força elétrica é a força de interação entre cargas. Portanto, essa primeira aqui já está falsa. Letra B de Bolo. Igual a tensão elétrica entre os polos da bateria, quando a ele estão ligados um resistor de resistência elétrica igual à resistência interna da bateria. Vou mostrar aqui para vocês uma ilustração. Então aqui eu tenho a ilustração de um gerador com polos AB e esses polos conectados a uma resistência R. O que ele diz no item B? Que essa força eletromotriz vai ser igual à tensão elétrica entre os polos da bateria quando ele é ligado a um resistor de resistência elétrica igual à resistência interna da bateria. Ora, galera, equação do gerador. O que diz a equação do gerador? Que a DDP nos terminais do gerador, neste caso entre os pontos A e B, é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Esse termo, resistência vezes corrente, não se esqueçam que representa a dissipação de energia na resistência interna. E aí a gente viu que se ele está conectado a outra resistência, essa resistência total vai aumentar. Então, ou seja, vai haver maior dissipação de energia. Então, essa força eletromotriz tem que ser maior do que a DDP para poder dar a condição da carga elétrica chegar ao aparelho. Veja, nem tudo que ele entrega as cargas vai chegar no resistor, porque uma parte vai ser dissipada pela resistência interna. Então, igual a tensão elétrica quando ele está ligado a outra resistência, não. Será uma força eletromotriz maior, né? C. A força dos motores ligados à bateria, força nesse sentido aqui, tem a ver com força mecânica. Não tem nada a ver com o conceito de força mecânica. D de doce de mamão com coco. Igual a tensão elétrica entre os polos da bateria enquanto eles estão abertos. Pessoal, o que significa polos da bateria abertos? Significa que o circuito não está fechado, ou seja, é como se esse polo aqui, não tivesse nada ligado a ele. Esse outro também, poderia até ter aqui, mas estando aqui, não havendo a conexão aqui, o circuito está aberto. Se o circuito está aberto, a intensidade de corrente elétrica é zero. Zero vezes a resistência interna é zero. Resulta então que a DDP vai ser igual à força eletromotriz. Então, na hipótese D, nós temos que a corrente vai ser zero. E se a corrente é zero, isso implica em dizer que a DDP vai ser igual à força eletromotriz. Resulta, portanto, que o item D é a nossa opção correta. Vamos analisar o item E para ver o que torna essa E falsa. Igual ao produto da resistência interna pela corrente elétrica. Não. O produto da resistência interna pela corrente vai me dar a potência dissipada, ou seja, o que é perdido aqui nesse trecho. Então, falso isso aqui, ó. Esse produto indica o que é perdido em virtude da resistência interna. Perfeito? Vamos para a próxima. Se está gostando até aqui, deixa aquele like para nos ajudar, hein, galera? A segunda questão diz assim, ó, um grande gerador fornece ao circuito ao qual está ligado uma diferença de potencial de 200 volts. Eu vou retirar essa informação. Espera aí, vou terminar a leitura, depois eu tiro todos os dados. Ele é percorrido por uma corrente elétrica. Vamos só destacar aqui. Eu tenho uma diferença de potencial de 200 volts, uma corrente elétrica de 10 amperes e uma resistência interna de 5 ohms. Aí vem o comando da questão. Calcule sua força eletromotriz. Vamos organizar o que foi dito aí?
Então veja que aqui ele quer a nossa força eletromotriz, que representamos pela letra grega epsilon. Nos foi dado a diferença de potencial, a intensidade de corrente e a resistência interna. Lembrando da equação do gerador. A equação do gerador é a seguinte, ó. A DDP nos terminais do gerador é igual à sua força eletromotriz menos R vezes I. Lembre-se que esse termo indica a parte da energia que é dissipada pelo resistor ou pelo gerador em virtude de sua resistência interna. Substitua letra por números e vai ficar assim. A DDP 200 volts, força eletromotriz eu quero, menos resistência interna 5 ohms e intensidade de corrente 10 ampere. Faço esse produto, isso aqui subtraindo passa a somar, fica portanto 5 vezes 10, 50, subtraindo passa a somar, 200 mais 50, e isso resulta em 250 volts, que é a unidade de tensão. Pronto, aí está resolvido a nossa segunda questão. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se entenderam e gostaram, deixa aquele like para nos ajudar, hein, galera? Vamos para a próxima? A terceira questão diz o seguinte: um resistor de 2,5 ohms é ligado aos terminais de uma pilha de FOFEM, força eletromotriz, 1,5 volts, e resistência interna 0,5 ohms, conforme representação ao lado. Está aqui a ilustração do circuito. Determine, letra A de Aurora, a intensidade de corrente elétrica que se estabelece no circuito. Só neste caso aqui, você tem um circuito simples. Então aí a gente viu na aula passada que podemos encontrar a corrente elétrica usando o que chamamos de lei de Ohm-Polier, que é assim escrita. A intensidade de corrente elétrica é dada como sendo a razão entre a força eletromotriz do gerador dividido pela soma das resistências. A força eletromotriz já foi dada, 1,5 volts. E as resistências interna e externa também já foi dado no problema. Vou tirar a letra e colocar números. E vai ficar assim, então. Força eletromotriz é 1,5, a resistência externa. A resistência interna 0,5, a resistência externa 2,5. Faço essa soma aqui, vai ficar 1,5, 0,5 com 2,5 dá 3. E agora, fazendo esse quociente, 0,5 e a unidade de corrente é o ampere. Pronto, respondido aí o nosso item A de Aurora. Perfeito. Agora vamos para o item B de bolo. O que ele pede no item B de bolo, galerinha? A potência elétrica dissipada no resistor. Potência dissipada, vamos lá. Potência dissipada, a gente já viu no conceito de potência, que é definido como sendo o produto da resistência vezes o quadrado da corrente elétrica. A resistência externa, né, ele deu, é 2,5. A corrente acabamos de calcular, tanto essa potência dissipada vai ser igual. Tirando letra e colocando números. A resistência externa é 2,5, está aqui na questão. A corrente elétrica, acabamos de calcular, é 0,5. Faço essa continha de bodega aqui, não se esqueça. Primeiro você vai fazer a potência. 0,5 vezes 0,5, dá 0,25. Esse resultado você multiplica por 2,5, que vai dar igual a 0,625 watts. Aí está resolvido, então, ao item B. Vamos para a próxima questão. Não se esqueçam, galerinha, de deixar o like para nos ajudar. Se não for inscrito no canal, então inscreva-se. Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma questão bastante interessante, fácil de fazer, porém exige de vocês o conhecimento e a interpretação do gráfico. Análise gráfica é fundamental no Enem, não se esqueçam disso. Eu tenho sempre alertado a vocês. Então vamos lá. O gráfico a seguir mostra como varia a corrente em um gerador em função da diferença de potencial entre seus terminais. O comando da questão é: qual o valor de sua força eletromotriz e de sua resistência interna? Veja que ele pediu duas coisinhas na questão. Pediu o valor da força eletromotriz, eu já vou interrogar aqui, mas ele quer saber também o valor da resistência interna, já vou destacar aqui. O que é importante vocês saberem nesse gráfico? Primeiro, toda vez que você tiver o gráfico, tensão em função da corrente elétrica, e esse gráfico é decrescente, uma reta decrescente como essa, então você tem uma equação do gerador. Os pontos de interseção desse gráfico com o eixo vertical e com o eixo horizontal
tem um significado. A interseção com o eixo vertical representa a nossa força eletromotriz. E a interseção com o eixo horizontal, que é o da corrente elétrica, representa a corrente de curto circuito. Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Então, esse ponto de interseção com o eixo vertical é a força eletromotriz, que nós representamos pela letra Epsilon, TEM, força eletromotriz. E essa interseção com o eixo horizontal vai representar a corrente de curto-circuito, que representamos por ICC. Então, já vou retirar aqui a primeira pergunta. Ele perguntou quanto vale a força eletromotriz. Então, é só eu pegar direto no gráfico. Força eletromotriz vale 6 a unidade volts. Já está respondido aqui a primeira parte da questão. A força eletromotriz. Vamos para a segunda. Corrente, resistência interna. Aí lembrando, a corrente de curto-circuito, ela é expressa como sendo a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Veja que a corrente de curto-circuito eu pego aqui no gráfico. A força eletromotriz nós acabamos de calcular e vou determinar o R. Substituindo letra por número, como é que fica? Corrente de curto-circuito, que é 12, força eletromotriz foi 6, faço o mesmo por extremos aqui, vai ficar R vezes 12, que é igual a 6, agora o 12 multiplicando passa a dividir, então R vai dar igual a 0,5 ohms, e aí estaria resolvido a nossa atividade proposta. Eu espero, galera, que vocês tenham entendido essa resolução. Se gostarem, entenderam, mais uma vez eu peço, deixa um like aí para nos ajudar. Um forte abraço, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aula.